Olá! Então, o nosso grupo explicará sobre a industrialização durante o governo militar e a transição à democracia. Então, vamos lá! Antes de falarmos exatamente sobre a industrialização durante o governo militar, nós precisamos entender como estava o país, como estava a economia em específico, antes dos militares assumirem o poder. A princípio, falaremos de um presidente que teve grande relevância, que é o Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK. Ele foi um presidente que ele tinha um lema de 50 anos em 5, ou seja, ele queria promover um desenvolvimento no país que seria de 50 anos em apenas 5 anos. E sim, ele conseguiu trazer muito desenvolvimento para o país. Trouxe empresas de diferentes setores, trouxe empresas de bens duráveis, como empresas de automóveis. No entanto, isso tudo, toda essa estrutura, gerou dívidas. Gerou dívidas no país. E os presidentes que sucederam, no caso Jânio Quadros e João Goulart, eles não conseguiram manter toda essa estrutura. Jânio Quadros assumiu a presidência e ficou por apenas 7 meses e renunciou. Veremos agora um trecho da música de Jânio Quadros. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. E então seu vice João Goulart assumiu a presidência. Para proporcionar aos telespectadores da televisão Tupi, da grande rede emissora associada, a primeira manifestação, o primeiro cumprimento, a primeira saudação do presidente constitucional do Brasil, senhor João Goulart. Tivemos a oportunidade de se encontrar em Montevidéu, sabemos do seu cansaço. Realmente, já lhe dei uma entrevista, foi a primeira entrevista televisionada que eu dei nessa minha caminhada do exterior até chegar ao país, foi a você lá em Montevidéu. E o meu propósito de ter a minha visita a essa sala foi com o objetivo de vir trazer um abraço aqui e a minha saudação muito afetiva a todos os representantes da imprensa que se encontram nessa sala e trazer também a ele as minhas congratulações e os meus agradecimentos pela resistência heróica também da imprensa brasileira e especialmente dos que aqui estão na defesa intransigente das nossas instituições. Sei que os jornalistas constituíram uma das sentinelas mais avançadas nesta luta que empolgou todo o povo brasileiro no sentido da manutenção das leis, da ordem e da nossa Constituição. A todos os jornalistas o meu abraço e a minha gratidão, que é a gratidão de todo o povo brasileiro, pela posição que tomou a imprensa brasileira em defesa da lei e da ordem. No entanto, o povo estava muito insatisfeito. Por quê? Porque houve uma redução do ritmo de crescimento na economia. Então, em meio a tudo aquilo, a insatisfação do povo, a instabilidade política, os militares eles já queriam tirar o João Goulart porque tinham medo do comunismo ser implantado no Brasil. E então, no dia 31 de março de 1964, foi realizado o golpe militar e os militares assumiram o poder. Gigante pela própria natureza. Mas o que seria o foco do governo militar? Bom, o objetivo era alavancar o desenvolvimento econômico do país. Para isso ele tomou algumas medidas. A principal delas é o arrocho salarial. O que seria esse arrocho salarial? Todo ano nós temos um reajuste salarial para acompanhar a inflação. Só que durante o governo militar
o reajuste até que ocorria, só que ele não acompanhava a inflação, o que fazia, ou seja, o governo ele pagava menos do que ele deveria pagar. E isso, aliado com a alta da inflação, ocasionou uma grande pobreza da classe trabalhadora, enquanto a minoria ficava cada vez mais rica, o que temos uma grande desigualdade econômica. Tanto que, durante a década de 70, o Brasil chegou a ser a 8ª maior economia do mundo, só que também estava no top 10 de países com os piores índices sociais do mundo. Multinacionais, o que seria isso? O governo ele promoveu incentivos para multinacionais virem aqui, como subsídios, isenção fiscal, e também isso aliado ao fato de que a mão de obra aqui era barata. É válido destacar também que durante o governo militar houve a criação do FGTS, que de uma certa forma era como se fosse uma arrecadação compulsória por parte do governo. Durante todos os meses, ao receber o salário, o trabalhador tinha uma porcentagem daquele mesmo salário retirada por parte do governo. Mas o que acontecia com esse dinheiro que o governo pegava? Bom, eu respondo a vocês. Essa pequena parte que era pegada pelo governo era reinvestida em outras áreas. Basicamente é como se fosse, eu recebi meu salário nesse mês aqui, o governo vai lá pegar uma partezinha e reinvestir em outras áreas. Mas esse dinheiro era exclusivamente para o governo? Não, na verdade não. Porque se em caso eu fosse demitido sem uma justa causa, ou se por exemplo eu precisasse financiar uma casa, o governo me devolvia esse dinheiro. É como a própria sigla significa, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ou seja, durante meu tempo de serviço eu vou ali criando um fundo para quando eu precisar eu poder utilizar. Outra coisa que houve também durante o governo militar foi a criação das obras faraônicas. Bom, como o próprio nome significa, eram obras que remetiam lá ao período da história antiga, a época do Egito antigo, né? Onde havia aqueles grandes faraós que faziam aquelas grandes construções, por exemplo, aquela famosa, conhecidíssima pirâmide de Gizé. E era quase isso que aconteciam. Durante esse período, um setor que foi muito investido, que foi muito movimentado, foi um setor da infraestrutura. E foi isso que aconteceu, foram feitas grandes obras. Entre essas grandes obras, eu posso citar a criação da usina de Itaipu, a ponte Rio-Niterói, a usina nuclear e tal como aquela famosa Transamazônica. À época, isso cerca de 40, 50, 30 anos atrás, houve um grande rebuliço, porque imagina aí, 30, 40 anos atrás está se falando sobre usina nuclear, criação de energia a partir de uma usina nuclear. Hoje em dia já é algo bastante viável, já é algo muito do nosso cotidiano, é muito da nossa era. Mas isso, alguns anos atrás, houve aquele pequeno rebuliço, né? aquela pequena balbúrdia, digamos, aquele descontentamento por parte da população e de alguns políticos. Como também a Transamazônica, que é aquela grande rodovia que passa por a Amazônia. Porém, até hoje nós sabemos que não foi concluída ainda. Em 1968 a 1972 foi uma fase de grande desenvolvimento da economia brasileira, conhecida como milagre econômico. O milagre econômico aconteceu por conta de investimentos, empréstimos e créditos internacionais. E, com isso, aumentou 10% do PIB. Porém, teve pontos negativos, como concentração de renda e favorecimento da classe média, ou seja, os ricos ficavam mais ricos e os pobres ficavam mais pobres. Até que, em 1973 a 1979, veio a crise do petróleo, que foi acabar os investimentos e contas começaram a ser cobradas. E com isso, a economia caiu rapidamente e veio o processo de marcha forçada, onde veio a restrição de créditos e muitas dívidas, até que chegou na época perdida, onde a economia parou. O movimento foi um movimento extremamente interessante, extremamente importante como mobilização e que resultou numa grande decepção, porque no Congresso a eleição direta passou, vamos dizer assim, mas não teve os votos suficientes, porque ele precisava do que se chama um quórum especial de votos, né, para ser aprovada. Então,
a derrota das diretas representou para muita gente uma frustração muito grande. As manifestações pelas diretas começam a se confundir com comícios de apoio à eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. A eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral simboliza o fim do regime autoritário e desperta grandes esperanças no povo brasileiro. Sua doença, seguida de uma morte inesperada, comoveu todo o país. Tancredo não chegou a tomar posse e, dessa forma, o vice-presidente José Sarney assumiu o poder. Era o início dos tempos democráticos. Em 1900... Ele tinha... Ai, meu Deus. De pobreza das classes operárias, da classe operária. Senhor Deus vai me ajudar, Senhor Deus vai me ajudar, Senhor Deus vai...